Devocional em Família e BBV. Tema de hoje: Deus nos surpreende. Em Êxodo 16, versículos 11 a 14, lemos: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Mesmo diante das murmurações dos israelitas, Deus não deixou de cumprir a sua promessa de sustentá-los naquele deserto. A provisão diária de pão pela manhã e à tarde carne, conforme o texto, vieram realmente em grande abundância. Porém, na manhã do primeiro dia do grande milagre, a murmuração do povo se transformou em ar de espanto, pois ninguém reconhecia, exceto Moisés, que aquilo que caía do céu era o pão vindo de Deus. A Bíblia relata: vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel. E colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Êxodo 16, versículos 15 a 21. Tal foi a surpresa e o espanto do povo ao ver o pão caindo do céu, que no primeiro momento disseram: Que é isto? Mas mesmo assim, aqueles quase 2 milhões de pessoas no deserto recolheram individualmente, segundo a medida de um gomer, cerca de 2 litros daquele pão, e isso todos os dias. Conforme o relato, de fato, todas as famílias estavam sendo surpreendidas e sustentadas por Deus dia após dia naquele deserto. Muitas são as lições que aprendemos com esse acontecimento. Entre elas, podemos afirmar: a promessa da provisão diária de Deus, com certeza, sempre virá em abundância para aqueles que nele confiam. Deus nos surpreende, mesmo que muitas vezes nos pareça estranho a forma e os meios com os quais Ele usa para nos sustentar. Pense nisso. A provisão de Deus para o seu povo no deserto veio em grande abundância. Porém, cada família tinha que colher somente o que fosse comer naquele dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Isso também era para ensiná-los a terem uma total dependência diária do Senhor. Que juntos possamos refletir. Hoje, em Cristo, Deus nos orienta a não murmurarmos e, principalmente, a não ficarmos ansiosos quanto ao nosso sustento diário, pois confiando em suas promessas e buscando colocar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele com certeza nos surpreenderá com a sua forma e os seus meios de nos sustentar. Creiam, Deus nos surpreende, mas infelizmente a murmuração e a ansiedade bloqueiam nossa visão para reconhecermos diariamente o seu sustento e a sua provisão. Por fim, orem juntos. Eu sou o pastor Luiz Roberto Faustino, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Curitiba, no bairro Boa Vista. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família.